Estamos de regresso para mais uma rúbrica e eu já tenho comigo aqui o Paulo Pinto, que é diretor de loja da DS Seguros em Esmoriz. Paulo, hoje vamos falar aqui sobre seguros, obviamente, mas vamos começar já por uma pergunta que recebemos durante o último programa, que foi um telespectador pergunta: quer perceber qual é que é o melhor seguro para doenças graves, porque infelizmente às vezes apanhamos bons sustos e o telespectador quer perceber o que é que pode fazer em relação a isto. Bem, antes de mais, obrigado mais uma vez. Em relação a doenças graves, nós temos vários tipos de seguros para isso, ok? Nós temos, por exemplo, um seguro de saúde que pode ter essa cobertura, em que, durante o tratamento da doença, o seguro vai libertando o capital para os tratamentos que vão sendo prescritos. Depois temos outro tipo de seguros, que esse aí não é tão conhecido, mas nós começamos a falar nisso porque começa realmente a ser uma necessidade e as pessoas começam a valorizá-lo, que é um seguro de vida com a cobertura de doenças graves, ok? Imagina, qual é a diferença de um e do outro? Enquanto que o seguro de saúde vai libertando capital ao longo do tratamento, quando esgota o capital, a pessoa tem que ter dinheiro para fazer o tratamento por si. O seguro de vida não. É um capital que é pago todo no diagnóstico. Ou seja, a partir do momento em que existe um relatório médico a dizer, por exemplo, nós temos um que é aquele que mais vendemos nesta ótica do vida-previdência, porque não é um seguro obrigatório, é aquela pessoa que se quer proteger a si e aos seus, neste caso, que a pessoa pode escolher um capital, 25, 30, 50 mil euros, e no caso de haver um diagnóstico, por exemplo, de cancro, em que haja um AVC, um infarto do miocárdio, são 6 doenças que estão descritas, graves, em que a seguradora paga de imediato o capital. Se a pessoa subscreveu 50 mil euros, tem 50 mil euros. Ok, mesmo com doenças raras, por exemplo, há doenças que... Aí imagina, a seguradora, porque isto abria um leque gigante, ok? Então nós tínhamos que, nós, as seguradoras, tinham que colocar aqui algumas barreiras, entre aspas, para também, porque por trás de uma seguradora estão muitos cálculos, porque as seguradoras têm que ser autossustentáveis e, portanto, há umas barreiras, são 6 doenças, mas dentro, por exemplo, do cancro, tens múltiplos cancros, ok? E, portanto, aí não há essa limitação, só há limitação, por exemplo, aos cancros benignos, que esses não estão cobertos, mas tudo o que seja maligno está coberto, ok? Agora, doenças raras, vai depender um bocadinho de que tipo de doença é, para ver se está enquadrável. E para quem é que é este seguro? Porque as pessoas começam a pensar, será que faço já um aos 25 anos? Será que faço só quando tiver uns 50? Para quem é que é? Eu, na minha opinião, é para qualquer pessoa, ok? Claro que há certos casos em que há mais esta necessidade. Eu vou-te dar um exemplo que a maior parte das pessoas não fala nisto. Por exemplo, um seguro de vida crédito, ok? Os mediadores, a ideia que vendem é, quando tem uma incapacidade de 60% ou 65%, o seguro paga logo o crédito. Isto não é realidade, ok? Porque uma das cláusulas é ser uma incapacidade definitiva. Portanto, tem que estar atestado que a pessoa nunca vai recuperar, nunca vai diminuir o grau de incapacidade. O que é que acontece em muitos casos, por exemplo, em termos de cancro? Porque nós falamos muito no cancro porque é uma coisa que, infelizmente, está a haver cada vez mais e os estudos é que a incidência vai ser brutal para os próximos tempos. O que é que acontece aqui? A pessoa é-lhe atestada esta incapacidade, mas ela só passa a definitiva se passar depois de 5, 6, 7 anos. E imagina que a pessoa está impossibilitada de trabalhar. Pode estar de baixa, mas estando de baixa vai ter a redução do salário. Claro. Fazendo um seguro de vida-previdência com esta cobertura de doenças graves, a pessoa, na hora em que tem o diagnóstico, recebe o capital. Okay? Depois ela pode fazer aquilo que quiser. Ela pode abater ao crédito para reduzir a prestação, ficar mais confortável. Ela pode utilizar para tratamentos. Se for, num caso drástico, um cancro terminal, ela pode usar para satisfazer um sonho qualquer, porque não tem que ser para aquilo. Claro.
ok? Por exemplo, no seguro de saúde, as doenças graves têm que ser para tratamentos. Aqui não, o capital vai para a conta da pessoa. A pessoa pode simplesmente dizer, olha, isto vai ficar aqui para eu ir pagando as prestações do crédito enquanto eu estiver de baixa. Porque os tratamentos são invasivos, como nós sabemos, e às vezes não conseguem mesmo trabalhar. Portanto, um dos casos é, por exemplo, quem tem crédito de habitação e uma das pessoas é mais preponderante em termos de rendimento na família, pá, eu acho que é fundamental, porque as coisas não acontecem só aos outros. Claro, o que é que pode acontecer, não é? E mesmo a questão da idade, eu tenho 24 ou 25 anos, não preciso. Sou muito novo para pensar nisso, não é? Nunca sabemos. Também está incluído aqui, por exemplo, uma pessoa tem um acidente grave e que realmente fica incapacitado, não pode trabalhar mais, também se inclui aqui neste seguro? Exatamente, ou seja, para perceberes melhor, aquilo é um seguro de vida. Tem por base a cobertura de morte e de invalidez absoluta e definitiva, ok? Ou seja, se a pessoa morre de um acidente, se a pessoa fica completamente inválida de um acidente, também tem essa cobertura. Portanto, ou a seguradora paga o capital pelo diagnóstico de cancro ou pela morte. Okay? Depois também temos a cobertura opcional de invalidez total e permanente, de 60% ou 65%, que é aqueles casos em que a pessoa até tem um acidente, ficou com essa invalidez para a profissão dela ou para uma atividade compatível e a seguradora vai pagar. Uhum. E além dessa cobertura de doenças graves, tem assim mais alguma característica que devemos sublinhar aqui no programa de hoje? Eu acho que é fundamental mesmo, porque e as pessoas têm realmente mostrado essa, depois do Covid, e as próprias seguradoras estão a notar isto, a sinistralidade com a parte das doenças graves aumentou muito. Eu acho que a parte das doenças graves é quase como aquela poupança que tu vais ter caso isso te bata à porta, ok? Agora, nós temos, por exemplo, nesse produto, nós podemos subscrever um capital para a lista de espera. O que é isso? Imagina que precisas de fazer uma cirurgia, por exemplo, ou uma hérnia, ok? Claro que há sempre períodos de carência nas coberturas, mas imagina, faz o seguro hoje, daqui por 2 ou 3 anos, precisas fazer uma cirurgia numa hérnia. Há um capital que a companhia paga para tu não teres que estar à espera, para não estares na lista de espera do público, para ires ao privado, é uma ajuda. Temos também, por exemplo, o subsídio por hospitalização. Imagina que tens um acidente e lá está, ficas de baixa, mais uma vez tens a quebra do rendimento, tens ali 50 euros por dia, por exemplo, de subsídio por estares hospitalizada e pronto. Há muitas coberturas, muitas coberturas opcionais. Claro que isto depois é ajustado a cada pessoa, ok? Por exemplo, outra cobertura é a morte por acidente de circulação. E isto é muito importante, todos os seguros de vida cobrem morte por acidente. Mas, se nós subscrevermos esta cobertura opcional, nós temos a duplicação do capital. Ou seja, uma pessoa, por exemplo, um comercial que anda todos os dias na rua, um motorista anda todos os dias, sempre na rua. Se subscrever este capital, se lhe acontecer a morte por acidente de circulação, nós vamos ter aqui a duplicação do capital. No caso, até triplicação, porque é de circulação. E poderíamos ficar aqui o resto do dia a falar de toda essa panóplia de seguros que podem encontrar na DS Seguros, tanto em Esmoriz, e o Paulo vai com certeza responder a todas as questões. Paulo, obrigada por estares aqui mais uma vez. Se tiver em casa também uma sugestão ou se tiver dúvidas, pode contactar com o contacto, como o e-mail também passou aqui em baixo em rodapé, e tem sempre uma resposta de excelentes profissionais. Obrigada, Paulo, e aí em casa vemo-nos num próximo programa.